Hoje meu dia começou mais cedo, às 4 horas da manhã, já estava em pé, oração, reflexão, estudos. E eu tenho muita coisa bacana para te contar de ontem, que vai fazer muito sentido para você que faz negócio. Meu nome é Éder Ramos, vem comigo! Correndo contra o tempo, ontem teve uma reunião muito importante entre mim, a Renata Jacobina e um professor interessado na parceria com o ISP. Mas foi interessante ao ponto da gente apenas pegar o que precisava pegar para montar as estratégias de decisão. Na verdade, nada foi decidido ontem. Assim, a gente teve uma outra reunião de esclarecimento para o ponto E, ponto B e ponto C, que a gente pode relacionar isso ao processo do próprio ISP, já que as pessoas estão buscando se inscrever na formação. Assim, vale até lembrar, porque tiveram algumas perguntas, o que você vai encontrar aqui do código QR, o momento de você entrar na comunidade Águia. O ISP não tem a ver com a comunidade Águia, tá? A comunidade Águia é um outro processo, é uma outra formação, tem um contexto global, internacional, de brasileiros que estão dentro do Brasil e brasileiros que moram fora do Brasil, pelo mundo afora. Então, se você quiser participar da comunidade Águia, saber mais informações, você destrava aqui para fazer parte do processo da comunidade Águia, que é um processo totalmente diferente. E aí a gente passa todas as informações para que você esteja dentro da nossa comunidade, porque aqui só vai ter Águia. Se você é curioso, não é para você. Então, como eu ia dizendo, dentro do processo do que é a ideia do ISP, a gente teve uma reunião ontem e preparamos umas estratégias que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. E a gente fez também, eu já movimentei de manhã. Lembra que eu falei? Agora há pouco acordei 4 horas da manhã, fiz meditação, reflexão, fiz muitas coisas. Eu sempre coloquei, aí vai uma dica bacana para você, tá? Eu sempre coloquei no meu dia a ideia de que eu acordo aprendendo alguma coisa e vou dormir, só vou dormir depois da oração, mas que também eu tenha aprendido alguma outra coisa que vai favorecer o meu conhecimento para o resto da vida. Então, hoje de manhã eu já fiz isso também, e vale essa dica para você, porque você acaba percebendo que você está subindo mais um degrau. Mas é do que foi que você aprendeu, que foi bacana, e você pode falar para a gente. Claro que pode falar para você, mas já deixa o seu like, porque assim você vai entendendo que esse processo está crescendo, essa comunidade da gente aqui está crescendo e virando depois comunidade Águia. O grande lance é que o algoritmo do YouTube vai entender que faz sentido entregar isso para mais pessoas. Perfeito? Então, ontem eu fiquei sabendo por um empresário, através de um podcast que ele participou, um grande empresário que eu sou fã, Fábio Almeida, e ele contou sobre as inovações do carnaval, dos camarotes, que o próprio Carlinhos Brau vai participar. E aí eu entendi que vai existir uma acústica, um estúdio real acústico para que as pessoas possam vivenciar o som de uma diferente forma. E esse som é chamado de Dolby Atmos. Falei a palavra certa, eu acho. Dolby Atmos. Então, quando foi de manhã, eu acordei e já na ideia de fazer oração, na ideia de estudar um outro processo, eu também fui pesquisar sobre o que era essa inovação do estúdio Dolby Atmos. Acredito que está certo. Se não estiver certo, eu vou colocar aqui embaixo o nome correto, tá? E percebi que é algo inovador. É isso que é legal do mundo empresarial, é isso que é legal do mundo do empreendedorismo. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que com algumas inovações. É muito válido você começar o seu negócio copiando algumas pessoas e depois você vai inovando no meio do caminho. Não tem problema você copiar. Você precisa partir de um ponto, você precisa partir de um início. Todo mundo que faz negócio faz isso. E depois vai criando a sua própria estrada, o seu próprio caminho, o seu próprio ajuste. Porque o mercado, além de dizer o seu próprio público específico, estou falando de você também, tá? O seu próprio público específico vai começar a dizer para você, vai começar a relatar para você o que mais ou menos ele quer. Então, voltando para o que eu estava falando aqui, para depois exemplificar, o estúdio vai ser inovador. Você entra, escuta o som que está tocando, só que você não escuta a sua onda sonora, você vai escutar a vibração do som que vem de cima do teto do estúdio e que vem do solo do estúdio. Olha que bacana, cara. Ou seja, você vai ter uma dimensão 3D do próprio som. Isso é algo inovador dentro do Carnaval de Salvador, dentro do camarote. Imagine uma coisa, o trio está comendo solto lá fora, a música está comendo solta, você está dentro do camarote, no camarote tem um estúdio, e nesse estúdio você tem a inovação do som, o som em cima e a vibração do som embaixo. Fantástico. Assim,
eu fiquei sabendo e assim eu fui pesquisar. E quando eu digo para você inovar, para você criar o seu próprio caminho, é porque a gente, até ontem, na questão do ISP, a gente calculou todas as medidas do que precisaria falar e a gente está resgatando isso do próprio mercado. Por exemplo, a Renata é psicanalista, ela atende também como psicanalista, ela tem uma interseção da área do direito. Na área do direito, ela utiliza as suas experiências psicanalistas na hora de atender os seus clientes. E por fora também, ela trabalha a psicanálise, ela atende os seus clientes de psicanálise. Por isso nasce a ideia do curso do ISP. Um dia eu vou trazer a Renata aqui para vocês saberem quem é a Renata. Algumas pessoas já me perguntaram, e aí você vai ter ideia, ela falando um pouco do trabalho dela, ela falando um pouco do projeto da Big Two, e vai fazer muito sentido. Então, o que eu quero falar para você aqui? Que a gente pegou do mercado, por que as pessoas fazem psicanálise, a gente pegou do mercado, e você pode fazer isso no seu próprio mercado. A gente pegou do mercado uma ponte muito importante, que é o que você sentiu depois de fazer as sessões de psicanálise. E aí você sabe mais ou menos a condução que você pode fazer isso. Lembra? O problema da pessoa está enquanto ela toma banho, a solução que ela quer. E o problema, ela lembra do problema da dor e busca a solução. Ela ainda não tem um prazer. O prazer ela vai buscar na hora de escovar os dentes, de tomar o banho. Então, é nessa dor e nessa solução que ela mesmo imagina que você tem que trabalhar o seu produto, o seu serviço. Independente, tá? Independente de qual serviço seja, de qual produto seja. Vai fazer muito sentido quando você começa a trabalhar isso, porque você vai ver o ponto principal e você vai ver os subtópicos que podem abarcar o ponto principal. Por exemplo, a live de network que eu vou fazer dia 15, ela tem um ponto principal. As pessoas não têm network. Em muitos casos, elas não têm conhecimento com outras pessoas. Elas precisam abranger o outro conhecimento para ir para o próximo nível. E essa parte é muito importante, porque esse próximo nível pode fazer com que as pessoas não sejam mais pessoas endividadas. Eu não estou falando da dívida. Eu estou falando do que você vai fazer daqui para frente. E daí, daqui para frente, se resolve o passado. Então, imagine que você vai estar conhecendo várias pessoas. Quando você entrar na comunidade Águia, você também vai ter clube de network. Quando você entra na comunidade Águia, vai ter uma das coisas que é o clube de network. Mas tem outros benefícios bacanas para você. Tem um benefício gigantesco, que eu acho que tem mais valor. Na minha concepção, eu falei para a Renata, tem o seguinte, ele tem um valor paralelo à própria comunidade Águia, ou muito mais do que a própria comunidade Águia, tipo, paga a comunidade Águia. É um investimento que a pessoa faz na comunidade Águia, apesar de ser uma comunidade de 2 anos, beleza? Isso vai te ajudar, a network vai te ajudar a enxergar. Na verdade, a ideia é apoiar você a enxergar a oportunidade, é apoiar você a entender como age uma pessoa águia, é apoiar você a entender, trazer para a gente a sua oportunidade, para a gente analisar as estratégias junto com você e você ser mais assertivo, ter mais segurança de partir para isso. Então, quando a gente monta esse processo, você pode utilizar todo esse processo também na sua empresa ou no seu tipo de segmento. Você vai saber, de fato, o que é que essas pessoas estão sentindo, o que elas querem, o que o mercado quer e por que elas fazem isso diante do seu tipo de mercado. Isso para você vai ajudar em postagem, isso para você vai ajudar em vídeos VSL, isso para você vai ajudar na escrita do seu blog, vai ajudar em muitas coisas que você pode fazer. Então faz parte do processo. E a gente vai levando isso de uma maneira eterna, só que adaptando aos processos, que foi o que aconteceu nessa reformulação que eu e a Renata a gente fez diante de alavancar as ideias do ISP dentro do guarda-chuva da Big Two. Finalmente, boas notícias para contar para você. Amanhã tem uma reunião 11 horas, quer dizer, eu e a Renata, a Big Two, tem uma reunião 11 horas com um grande profissional do mercado da área de educação que tem a ver com o ISP.
com a formação de psicanálise clínica. E é legal porque se a gente fechar essa parceria diante daquilo que eu falei lá atrás, dos alvos, alvo A, alvo B, alvo C, isso vai gerar para a gente um resultado tremendo, uma possibilidade incrível do que vem para a rua, já que as pessoas estão buscando se inscrever na formação, as pessoas estão buscando fazer as coisas acontecerem. E aí entra algo que eu sempre tive vontade de falar nos vídeos. As pessoas perguntam, Éder, qual o sentido do vídeo, qual o sentido do vlog? É do médio e longo prazo entender que eu posso formar vários cash flow. Eu já tenho alguns cash flow, mas vários cash flows de uma larga extensão. Mas o que seria cash flow é a questão da renda passiva, o verdadeiro dinheiro, o dinheiro que está no mercado, que passa a ser seu. Claro que existe a questão da concretização, e o dinheiro passa a ser dinheiro quando você precisa trocar por algo, mas o dinheiro está no mercado. E aí ter o primeiro cash flow, depois o segundo cash flow, essa é a relação que você tem que fazer, tá? O terceiro cash flow. E aí é que vem a parte da prosperidade. O que seria a ideia da prosperidade? Seria a parte do seu ponto-chave para você que tem negócio. Seria o ponto-chave, aquele ponto que você vem buscando e ela faz essa descida e depois ela dá virada e dá guinada. No terceiro cash flow ou durante até o primeiro cash flow, não tem problema nenhum. O que importa é que você persista para chegar à virada e ela subir. É o momento que a gente chama de prosperidade. Mas a prosperidade não tem nada a ver com o financeiro, é com a possibilidade da liberdade. E aí o que é que vai acontecer? Você vai ter condição de montar o quarto cash flow, o quinto cash flow, e você vai ter uma coisa chamada poder de decisão e trabalhar por concretização, não mais pelo tempo, pelo trocar pelo dinheiro, nada disso, porque você já vai ter de renda passiva para realizar aqueles sonhos que você gostaria de realizar. Então, existe a primeira fase da concretização para gerar depois o cash flow que a gente precisa, tanto na área educacional, quanto na área do evento grande, quanto na área jurídica, que eu e a Renata estamos montando, quanto em qualquer coisa, em projetos maiores lá na frente, principalmente quando se gera um ótimo network te leva para um outro patamar, você começa a gerir cash flow. E você pode fazer isso, você deve fazer isso, você deve gerar o seu próprio cash flow. Aí você tem tempo para fazer o que quiser e você pode comprar o que quiser, porque você vai comprar com o dinheiro que está no mercado, não necessariamente com o seu próprio Talvez dinheiro. O seu maior sonho é ter aquela casa que você sempre sonhou, com a segurança necessária para seus filhos brincarem com muito espaço, com os detalhes que você sempre viu na sua memória e que você sabe que demoraria um longo prazo para você realizar, mas que você ia persistir nas realizações profissionais, pessoais, prosperidade em todas as áreas da sua família. Mas talvez seu sonho seja ter um carro, aquele carro que faz com que você diga assim: realizei, concretizei, fiz acontecer da maneira que eu sempre sonhei. Estou aqui para mostrar ao mundo do que sou capaz, mas também pode ser a prioridade da sua saúde, do seu bem-estar, da atividade física. Tudo isso você consegue com cash flow. Aliás, é a nossa missão fazer com que você preste atenção a partir de agora no seu cash flow, na construção da sua renda passiva eterna. Eu não sei qual é a sua profissão, independente de qual seja a sua profissão, a notícia que eu tenho para te dar é muito importante. No dia 9 e 16 de março, gravando vídeo tanto para a Unipessoa, para um treinamento que nós vamos fazer em 9 e 16 de março, como também para o ISP, porque temos turmas que vão acontecer no final de fevereiro e uma outra turma que vai acontecer no início de março. Isso é maravilhoso, é um poder de concretização, cada dia fazendo. Lembra do cash flow que eu falei para você? É cada dia uma construção para que isso possa acontecer no médio e longo prazo. Mas você lembra também que é um processo de concretização e de realização quando você vê que isso vai dar resultado também nas questões de network, nas questões relacionadas a tudo que você planejou. No caso, a Big Two está fazendo de tudo para que a gente possa dar certo naquilo que a gente faz. E você vem com a gente nessa?
vezes que você for investir o seu capital de uma maneira mais certeira, mais assertiva e com muita segurança. Temos o plano perfeito. Então hoje a gente viu muita coisa bacana e a dica ficou para o cash flow. Você faça isso para você, que você comece a construir. Aqui você está encontrando o código QR para você participar da comunidade Águia o mais rápido possível. É gente do Brasil todo e você pode fazer parte sim. A partir de então, amanhã eu trago mais novidades, porque hoje tem um outro compromisso que eu vou cumprir a partir de agora. Tamo junto, até amanhã. Conte comigo no mínimo para frente. Éder Ramos, valeu, tchau, tchau.